Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Que Deus continue abençoando a irmã Camila, né? Uma palavra abençoada e bem completa, né? Convite ao arrependimento, mais uma visão sobre o amor de Cristo. Filipenses, capítulo 4, verso de número 9. Para os irmãos que não sabem, nós iniciamos semana passada uma série de exposição na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, porque aquela igreja estava passando por alguns problemas que eu acredito que nós estamos passando. Então eu quero convidar a nós a poder olhar para essa carta, a poder ver na Bíblia o que Deus tem para falar com aquela carta e principalmente agora para nós, né? Filipenses capítulo 4, verso 9, amém? Diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Semana passada nós estudamos esse texto, por quê? Porque eu quero responder uma pergunta, né? Porque de tantas partes da Bíblia, por que eu creio que nós devemos estudar Filipenses? Olhar para a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E eu estou respondendo essa pergunta na palavra da semana passada, e nessa palavra de hoje eu vou estar encerrando a resposta, para convencer todos nós, que eu creio que é da vontade de Deus que nós paremos para olhar para essa carta. Semana passada nós vimos que um dos motivos que aquela igreja estava passando tantos problemas, e Paulo diz: quer que a presença de Deus seja com vocês? Então, vocês se lembrem do que já aprenderam e do que já receberam, pratiquem, e aí vocês terão a presença de Deus. Não é nada novo, é olhar para o que vocês já sabem, é prestar atenção no que já aprenderam, é olhar para a velha cruz, para a velha soberania de Deus, é olhar para as mesmas doutrinas, nada novo, não é uma escola bíblica diferente, não é uma oração diferente que vai trazer o poder de Deus, não, é as velhas doutrinas, a velha pregação da palavra. E eu creio, nós estudamos semana passada apenas os dois verbos, aprender e receber. E nós vimos que Paulo estava falando de doutrina. Se vocês querem a presença de Deus, primeira coisa, o que vocês aprenderam e receberam, pratiquem. Primeira coisa, sem doutrina, sem lembrar o que aprendemos e recebemos, não tem como ter a presença de Deus conosco. E eu acredito, irmão, fielmente, muito, que só pela pregação e pela oração, só isso, nada de entretenimento, nada de novas modalidades, nada de coisas modernas, não. Eu acredito que se nós voltarmos a proclamar as Escrituras, nós vamos ser transformados, avivados com a presença de Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração. E quando eu falo isso, eu não falo só de uma forma geral, eu estou falando para a sua vida particular. Talvez alguns aqui já tiveram a presença de Deus na vida de vocês, já tiveram intimidade, fome e sede da presença de Deus, muito tempo em oração, prazer nos cultos, alegria de ensinar, de ajudar, e você perdeu. E aí nós estamos olhando para Paulo e vendo. Porque eu quero que você que está passando esse problema, olhe para essa carta. Porque se você olhar para o que Paulo fala nessa carta, sobre a alegria cristã, sobre a pessoa de Cristo e sobre salvação, eu tenho certeza que se você olhar para o que aprendeu e recebeu e fazer, o Deus de paz estará convosco. E hoje eu quero olhar para o restante do versículo. Nós vimos semana passada acerca da doutrina, aprender e receber. Hoje nós vamos atentar para a parte B do versículo, que ele diz: o que também aprendeste e recebestes, aí hoje, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Paulo, ele não fala apenas para a igreja aprender, lembrar do que aprendeu e lembrar do que receberam. Isso é a parte doutrinária. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que essa parte ver e ouvir em mim, Paulo está falando da própria pessoa dele. Ou seja, quer que Deus esteja no meio de vocês? Não olhe apenas para a doutrina, olhe para a minha vida. Eu quero que vocês se lembrem da palavra, mas quero que vocês se lembrem da minha vida e como eu vivi a palavra, como eu me comportei no meio de vocês. Eu quero não somente que vocês olhem para a Bíblia, eu quero que vocês olhem para alguém que viveu e que você sabe que pode viver como cristão. Por quê? Porque eu também vivi. Então eu quero me concentrar nessa última parte introdutória para olhar a importância que a gente tem, que a importância que existe de nós olharmos para pessoas como Paulo, que não simplesmente pregam, que não simplesmente ensinam, mas que viveu uma vida incrível. Irmãos, quando nós abrimos nossos olhos para olhar para esses homens, principalmente Paulo, que é o sujeito daqui do versículo, você vai ver que a vida cristã é um negócio incrível, é algo maravilhoso.
Como eu estou querendo dizer para vocês, essa carta é repleta de alegria e da presença de Cristo, que é o meu desejo aqui para que todos nós tenhamos. Então a primeira coisa que eu quero que você veja no texto, Paulo, ele é um exemplo para nós. Quando ele diz as coisas que vocês vistes e ouvistes em mim, ou ouvistes e vistes em mim, essa palavra ouvir que Paulo usa, não quer dizer para eles lembrar do que ouviram Paulo falar. Ele não está dizendo aquilo que vocês ouviram da minha boca, não é isso. A gente lê a primeira vez, dá a entender que Paulo está querendo falar do que eles ouviram de Paulo, mas não é. A forma como essa expressão é usada no grego, Paulo está querendo indicar aqui que é como se eles tivessem ouvido sobre Paulo da boca de alguém. Então Paulo está dizendo, aquilo que vocês ouviram alguém falar de mim, e aquilo que vocês viram em mim mesmo, eu quero que vocês pratiquem. Porque se vocês praticar o que vocês ouviram sobre a minha pessoa, e o que vocês viram sobre a minha pessoa, com certeza Deus vai estar no meio de vocês. E Paulo é muito conhecido por essas coisas, né? Se você conhecer alguma coisa sobre Paulo, uma frase você conhece. Qual é a frase? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele é conhecido por viver dizendo para a igreja imitar ele. Porque se a igreja imitar ele, vai estar imitando o próprio Cristo. Ele é conhecido por falar de si mesmo para que o povo olhe e queira imitar. Então eu acredito, irmãos, que isso aqui não era só para os crentes daquela época. Eu acredito que o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que inspirou a escrita da Bíblia, quer que nós ainda hoje olhemos para Paulo. Porque ele foi enviado para nós. Ele é o apóstolo dos gentios. Ele é o que Deus quis enviar para nós. Nós não somos judeus, embora toda a Bíblia fale para judeus e gentios, Paulo teve uma missão diferente para nós. E Paulo ele se dá como exemplo para nós que nós devemos olhar e aprender. E eu acredito que com relação a ver Paulo, a gente não tem como imitar o que nós vemos, né? E nós somos inferiores aos filipenses nisso. Mas com relação ao que nós ouvimos sobre Paulo, não somos inferiores. Porque quem contou para nós sobre Paulo foi o próprio Espírito Santo na palavra. Então a pergunta é, o que é que nós devemos olhar para Paulo sobre o que ouvimos e vimos? O que é que nós devemos olhar para Paulo sobre isso? Se eu fosse responder essa pergunta com relação a toda a Bíblia, vai ser muito grande. Mas eu quero olhar só para a carta de Paulo aos Filipenses e perguntar, beleza, a gente quer mudança? Então o que é que eu vou mudar olhando para Paulo nessa carta? Que exemplo Paulo está me dando? O que é que eu vou ver e ouvir sobre ele aqui que vai fazer com que Deus esteja comigo se eu imitar? Eu acredito que duas coisas principais Paulo dá ênfase nessa carta. Primeiro, Paulo ele se dá como exemplo de uma amizade verdadeira que deve ser imitada. Uma amizade verdadeira que deve ser imitada. Eu acredito que alguns de vocês se lembram de uma postagem minha no Facebook há muito tempo atrás, que eu disse que ia começar uma série sobre amizade verdadeira, né? Muita pessoa ficou animada e eu tentei fazer, não deu porque eu tive que ir pro Jordão, muita coisa. Mas eu ia basear essa série toda em Filipenses, porque aqui ele ensina para nós quem é um amigo de verdade. Aqui ele se mostra para os filipenses quem de fato nós deveríamos estar do nosso lado. Paulo ou os falsos mestres? Paulo ou as pessoas que não conhecem de Bíblia? Paulo ou os irmãos que não vivem aquilo que prega? E Paulo aqui nessa carta, ele está escrevendo uma carta de amigo para amigo. Aqui não é um tratado teológico. Paulo não quer que tacar doutrina somente na sua cabeça. Não, Paulo ele vai falar como um amigo dos filipenses. E aqui ele é um exemplo incrível de amizade cristã. Por quê? Eu tenho alguns motivos para acreditar isso. O primeiro é que ele escreveu essa carta dentro da cadeia. É uma carta que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Ele foi preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão, entre 60 e 62, ele saiu livre. Na segunda prisão, ele saiu para o martírio a mando de Nero. Mas quando ele escreveu Filipenses, ele estava na cadeia, na primeira prisão. Provavelmente estava perto de sair, porque tem alguns textos na carta que ele fala como se fosse sair da cadeia. Então Paulo está passando um grande problema dentro de uma prisão, preso por pregar o evangelho, preso por falsas acusações. E ele está lá e ele resolve escrever uma carta para a igreja. E essa carta é para animar a igreja, trazer alegria para a igreja, é para fortalecer a igreja. Mas Paulo está dentro de uma cadeia, era para ser o contrário, era para a igreja estar mandando carta de alegria para Paulo. Ou então era para ele dizer como é que eram os dias dele na cadeia. Você já visitou alguém que foi preso? Eu já. Conheço algumas pessoas que foram presas e quando a gente vai manter contato com aqueles que estão presos, eles falam do dia a dia deles lá. Eles falam o que eles estão passando, o que estão precisando. Mas em nenhum momento Paulo faz menção do dia a dia dele na cadeia.
Ele não diz, irmãos, aqui é um negócio complicado, eu preciso de oração. Não, ele não fala isso. Ele escreve porque ele quer alegrar aquele povo. E isso é amizade verdadeira. A amizade verdadeira não é quando a gente está tudo bem, nossa vida é maravilhosa, tem um irmão mau e eu vou contar a minha vida alegre para que ele se alegre comigo. Não é isso. A amizade verdadeira é quando você está numa prisão, num problema grande e tem irmãos com problema e você não falta culto porque está cheio de problema e não vai ajudar o irmão. Você não falta desencontro com pessoas, eu já estou cheio de problema, aí eu vou chegar para aquele irmão para resolver o problema dos outros? Não. Eu quero resolver os meus problemas. Isso não é amizade verdadeira. Não foi o que Jesus ensinou na cruz, quando ele estava pregado, a multidão gritando crucificam, em vez dele fazer oração se pedindo para se fortalecer, ele orou pelo povo. Alguns minutos depois, Deus ouviu a oração e o ladrão da esquerda provavelmente foi convertido, em resposta à oração de Cristo pela intercessão pelo povo. E aqui está uma coisa que a gente precisa aprender. Nós devemos querer a alegria dos outros como amigos, não só quando estamos bem, mas quando eu estou mal, quando eu estou fraco. Se eu sou amigo de verdade, eu quero ajudar as outras pessoas. Como, irmão? Paulo vai te ensinar. Paulo vai ser exemplo aqui. E sabe o que é incrível do apóstolo Paulo aqui nessa carta? Aqui, o que ele vai fazer de tudo para aquela igreja é para se aproximar de Deus, porque Paulo ama a Deus e Paulo sabe que a única coisa que vai alegrar aquela igreja é Cristo. Então Paulo, como amigo de verdade, vai contar sobre Cristo para eles, vai lutar para que eles vejam Cristo, vai falar, eu estou orando para vocês, para que vocês se aproximem de Deus, eu estou escrevendo essa carta para ajudar vocês a serem uma igreja perto de Deus, eu quero que vocês se aproximem de Deus, porque essa é a forma que eu ajudo. Irmãos, cadê a amizade verdadeira dentro da igreja? A gente se relaciona como igual ao mundo. O mundo tem amigos com relação ao pecado, eu peco assim, ele também peca, dá certinho. Eu gosto desse filme, ele gosta também, então dá certinho. Tem problema assistir filme? Não, mas eu estou dizendo aqui uma amizade verdadeira é alguém que deseja aproximar os outros de Deus, de Cristo. Como Paulo, eu oro para que vocês se aproximem. Eu oro para que vocês sejam firmes até o último dia. Eu prego, eu mando carta para vocês para que vocês se aproximem de Deus. Eu estou mal, mas eu quero ver vocês lá. Porque eu estou mal, mas se eu morrer eu vou para o céu. Vocês, eu quero ver vocês lá também. Entendeu? Então você como um amigo verdadeiro, você tem aproximado os outros de Deus? Você tem lutado, orado pelos seus amigos? Você tem feito como Paulo, como nós vamos ver na exposição do capítulo 1, aquela oração incrível que ele vai dizer, não me canso de orar sempre por vós com alegria. Ele diz isso. Você tem orado pelas pessoas ao seu redor, pelos seus amigos de verdade? Ah, é meu amigo, então fale de Cristo para eles. A amizade sua não vai preencher eles não. Você tem que entender isso. Paulo estava em Roma. Paulo não vai preencher os filipenses em Roma. Então ele apresenta alguém que é onipresente, que está do lado dos filipenses, que está lá a todo momento. Paulo não está, mas ele está. Paulo apresenta um Cristo que, diferente de Paulo, que não sabe tudo que está passando no coração deles, eles conhecem. Nós somos humanos. Você vai olhar para a cara do seu amigo e vai se decepcionar porque você não vai entender muitas vezes ele. Cristo não, Cristo ele entende seu amigo. Cristo ele sonda o coração do seu amigo. Ele sabe, desde o momento que ele acorda até o momento que ele se deita, o seu amigo precisa da amizade de Cristo. Você tem um amor que não é onipotente. Você ama aquela pessoa, mas você não vai tirar ela do pecado, você não consegue. Você está lutando contra o seu pecado. Você tem um amor que não consegue aproximar ela de Deus, não consegue aproximar ela das coisas, fazer largar as doenças que ela tem, ou algo do tipo, você não tem. Mas o amor de Cristo é onipotente. Ele é um amigo que pode mudar a vida dela. Ele é um amigo que pode transformar ela. Ele é um amigo que pode preencher ela. Então Paulo diz, eu oro para que vocês se aproximem de Cristo. Eu sou amigo de vocês, por isso eu quero que se aproximem de Cristo. Isso é amizade verdadeira. Esse é o primeiro exemplo de amizade verdadeira. E eu busco ao expor essa carta que vocês, eu quero amar as pessoas como Paulo. Eu quero ser um amigo como Paulo. Aí vem o segundo exemplo dele nessa carta que é maravilhoso. Sabe qual é? Ele diz o seguinte, o exemplo dele nessa carta, o segundo exemplo, o primeiro é que ele é um verdadeiro amigo. O segundo é que ele se importa com a comunhão da igreja toda. Ele não olha só para o departamento de jovens. Ele não olha só para Epafrodito que estava do lado dele. Ele não olha só para as pessoas que estavam ao seu redor. Pode ser, não, pastor. Pelo contrário, Paulo ele não olha só para essas pessoas. Paulo ele se importa com todo mundo dentro da igreja. É por isso que eu amo a carta de Filipenses. Ela é uma carta que busca unidade da igreja. No capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, eu estou escrevendo aqui para todos os santos. Tem gente pecado, eu estou escrevendo para ele também. Tem gente que está bem na igreja, eu estou escrevendo para ele também.
Tem gente pregando falso evangelho, fala pra eles também. Tem uma mulher que tá dando problema na igreja, é a Vódia. Peraí que eu vou falar dela também. Paulo, ele tá cuidando de todo mundo. Paulo, ele quer que a igreja se una. Paulo, ele quer que a igreja se aproxime. Paulo, ele diz que a igreja é um corpo, que precisamos estar juntos, que nós somos juntados não pela música que a gente gosta, duas pessoas gostam e se juntam, não, mas pelo sangue de Cristo, o sacrifício. Então Paulo escreve: eu quero que todos os santos se unam. E eu vejo esse grande problema aqui na sede. Grande, é outro motivo que eu quero pregar. Eu não fui chamado para estar só num departamento de jovens, porque a igreja é mais do que esse departamento. Eu não estou aqui para se importar somente com quem é velho na fé ou quem é novo convertido, não. Todos os santos somos um corpo. Enquanto você cuidar só de quem está do seu lado, você vai sofrer do mesmo jeito. Porque o culto não é só feito de você e do seu amigo, não. O culto é feito de obreiros, senhoras, senhores, homens e mulheres. Que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Isso é igreja. E Paulo, ele vai dar um exemplo nisso, irmãos. A pessoa está em pecado, Evódia está em pecado. Tudo bem, eu vou falar dela também. Eu vou cuidar dela também. Eu vou me aproximar dela também. Mas Paulo, ela é mulher, então eu vou ajudar do mesmo jeito. Eu estou orando por ela. Eu estou na cadeia, mas eu estou intercedendo. Eu estou na cadeia, mas eu estou mandando mensagem, ó. Vai uma carta. Não posso ir na tua casa, mas eu mando uma mensagem aqui, ó. Eu quero que vocês estejam bem. Irmãos, isso aqui é melhor nos dias de hoje. Se Paulo tivesse um WhatsApp, seria bem melhor, né? Mas nós talvez não podemos sair de casa e visitar, mas uma conversa no WhatsApp para aproximar o seu amigo de Deus, irmão, isso ajuda pra caramba. Demais. E nós devemos cuidar um do outro. Por quê? Porque se um membro padece, Paulo diz em 1 Coríntios 12, 26, todos padecem. Você pode estar uma bênção, mas se os líderes do culto estiver mal, os obreiros estiver mal, como é que o culto vai ser dirigido? Se o pregador estiver mal, o que ele vai pregar para você? Se as pessoas estiverem, se o seu pastor, imagine o pastor Guilherme mal, o que vai acontecer? Qual a última vez que nós oramos para que o pastor fique mais firme, mais forte? Somos um corpo. Mas eu não sou dos jovens. Não tem problema, ora, interceda, somos um corpo. O que nos une não é departamento. Departamento não é união, departamento é reunião. Reunir, estamos reunidos. União é o corpo. Para ter reunião tem que ter união. Mas união vem primeiro, porque não adianta ter reunião sem união. Não adianta. Por isso a carta de Paulo é tão incrível, essa igreja de Filipenses. Quando ele fala: eu quero unidade, eu quero comunhão, eu quero que vocês estejam juntos em Cristo. Lutar contra si mesmo é lutar contra o próprio Cristo. Por quê, Paulo? Porque um dia eu estava perseguindo a igreja, Jesus olhou para mim e disse: está me perseguindo por quê? Paulo se tocou. A primeira doutrina que Paulo aprendeu: se eu mexer com a igreja, eu mexo com Cristo. Porque Cristo e a igreja é um. Por isso ele vive dizendo: eu e Cristo somos um. Porque ele aprendeu do pior jeito possível. Não espere Jesus se aproximar de você e lhe dar uma exortação firme de um jeito ruim para dizer que ele faz parte da que a igreja e eles são unidos. Se alguém sair por aí falando mal da minha namorada, eu não vou gostar, porque é minha namorada. Quanto mais falando mal da noiva do cordeiro, com certeza ele não vai ficar quieto. Então, irmãos, essa carta é uma exortação à união, que é maravilhoso. Então, vejam e ouçam o que o Espírito diz sobre Paulo aqui. Porque se você praticar, a presença de Deus estará conosco, o Deus de paz estará com você. E aí vem o segundo tópico: a importância de ter pessoas como Paulo. Aqui é maravilhoso. Sabe por que Paulo não diz só olhe para a doutrina? Olhe para mim também. Sabe por quê? Porque quanto mais você vê um homem piedoso, mais você acredita que tem como ser um cristão. Sabe por que Paulo vivia dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque tinha uma galera na época que dizia que não tem como ser Cristo. Não tem como andar como ele andou, porque ele é Deus, ele pode tudo, ele sabe tudo. Então Paulo provou pela própria vida que um ser humano normal pode ser como Jesus Cristo, pode lutar para ser como Cristo. Mas eu não posso orar como Jesus orou, então ore como Paulo. Ele é homem como você, carne, fraco. Então quando você olha alguém como um cristão como Paulo, eu posso fazer. Eu posso pregar porque Paulo pregou. Eu posso orar porque Paulo orou. Eu posso suportar a perseguição porque Paulo suportou. Por isso ele dizia: olhem para mim, olhem como eu me comportei no meio de vocês. E aí vocês vão que é possível viver como eu vivi. Porque eu também sou homem. Quando eu quero que você olhe para Paulo nessa carta, eu quero que você olhe e diga: eu posso viver como ele viveu. Porque ele não tinha o que eu tenho, porque ele não tinha a Bíblia completa. Mas o mesmo Espírito que habitou em Paulo habita também na minha vida. O mesmo Espírito que está em Paulo também está em mim. Então olhem para esse homem a fim de imitá-lo. Outra razão para poder nós olhar pessoas como Paulo, o que eu acho interessante,
é que um irmão piedoso nos ensina, às vezes melhor do que um sermão, a ver onde nós estamos errando. Você vê alguém piedoso que ora mais, você olha para si, poxa, eu oro menos. Você vê um irmão piedoso pregando, poxa, ele conhece tão bem a Bíblia, você percebe, poxa, eu não conheço tão bem a Bíblia. Então quando você olha para Paulo, você percebe logo os seus erros, a fim de você poder imitá-lo. Não é para você desanimar, pelo contrário, é para você buscar. E aí, meu último conselho com relação a olhar para as pessoas é se Filipenses tinha Paulo para olhar, quem você tem para poder observar? Aqui está a importância de nós nos aproximar de gente que é santa, de gente que é piedosa. Porque quando você olha para alguém, é mais fácil você querer ser como Cristo. É melhor você buscar a Cristo. Provérbios 13:20 diz, anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Você tem andado com pessoas piedosas, se aproxime, busque essa amizade. Você vai aprender melhor isso na carta. E o resultado, Paulo diz, qual é o resultado? E a presença do Deus de paz estará convosco. Então, irmãos, o que vocês aprenderam e receberam, que vocês podem ver e ouvir sobre Paulo, pratiquem. Eu vou pregar essa exposição para que nós pratiquemos. Para que aí, irmãos, com certeza Deus vai estar conosco. Paulo usa essa palavra de uma forma geral. Paulo não queria que Deus estivesse só com os ministros, com os líderes da oração, com os pessoal que tinha cargo, não. O desejo de Paulo é que a presença de Deus esteja em todos nós. Amém? Então, por que vamos estudar Filipenses? Espero que tenha deixado claro. Porque precisamos das mesmas doutrinas que ele vai nos ensinar para nos mudar. Porque precisamos de um exemplo como Paulo tinha para sermos um amigo melhor, para cuidarmos uns dos outros de uma forma melhor. Porque se nós praticar isso, irmão, amar a palavra, amar a Deus e amar o próximo, sem dúvida nenhuma, a presença de Deus estará no nosso meio. Amém?